Bom, gente, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer aos professores Gilberto e Alessandro por me dar a honra de coordenar essa mesa, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque algum tempo atrás eu fui aluno aqui da faculdade e é sempre uma alegria voltar a casa, mas principalmente porque é uma honra estar aqui tendo essa oportunidade de coordenar uma mesa na presença do professor Ricardo Bielchowski, que para todos aqueles que têm interesse em geral no pensamento econômico brasileiro e particularmente na obra do Celso Furtado, é uma grande referência e deu uma contribuição fundamental desde da minha época de Largo São Francisco, que depois de passar pelos textos do Celso Furtado, uma etapa fundamental era o livro do professor Ricardo Bielchowski chamado Pensamento Econômico Brasileiro, que nos permitia ter uma visão, um contexto muito rigoroso, muito profundo, muito detalhado do período do principal período em que o Celso Furtado desenvolveu a sua obra. O tema dessa mesa acho que também é particularmente auspicioso, no momento em que, como já há muito tempo, mas o avalanche da especialização disciplinar só torna a questão mais grave, a economia se afasta cada vez mais da história, é muito importante voltar não apenas ao tema da história econômica, como a um autor como Celso Furtado, que mostrou que o pensamento econômico tem que ser, como qualquer ciência social, essencialmente um pensamento histórico. Mas, enfim, não sou eu que tenho que fazer nada aqui. Quem vai lhes dar a grande palestra é o professor Ricardo Bielchowski, então eu vou aproveitar para apresentá-lo. O professor Ricardo Bielchowski não só deu essa grande contribuição que é o livro Pensamento Econômico Brasileiro, mas para todos aqueles interessados na obra do Celso Furtado e no contexto da obra do Celso Furtado, os 2 volumes que ele organizou sobre o pensamento econômico cepalino no cinquentenário da fundação da CEPAL também são outras grandes referências. E em vez de eu pessoalmente apresentar o professor Ricardo Bielchowski, eu vou tomar a liberdade de tomar emprestado aqui as palavras de alguém muito mais importante que eu, que diz, entre aspas, considero o pensamento econômico brasileiro, que surgiu do doutorado do professor Ricardo Bielchowski, o mais importante trabalho já realizado para caracterizar e apreciar o considerável esforço produzido entre nós a fim de resgatar o Brasil das armadilhas do pensamento ortodoxo, que nos impedia de ver a realidade. Fecha aspas. Quem disse isso sobre esse livro foi o próprio Celso Furtado. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o professor Ricardo Bielchowski. Bom, boa noite. Eu quero começar agradecendo essas palavras carinhosas, generosas aqui do Fernando. Agradecer ao Otaviani o convite, saudar o Berkovitch. Aliás, acabei de receber um livro aqui de presente, chama-se Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Naturais, será lido, maior interesse, obrigado, está até dedicado. Tem uma piadinha do Juca Chaves, que é o seguinte: o camarada publica um livro, depois de meio ano encontra com um amigo e você comprei seu livro, gostei muito. Ah, foi você? Dizem que me esgotou. Gente, eu vou falar, a ideia é falar sobre Celso Furtado, essa luz aqui é braba, né? Celso Furtado, o historiador e o desenvolvimentista. Será que não dá para levantar um pouco? Mas tudo bem. A ideia é falar sobre Celso Furtado, o historiador, mas eu vou estender um pouquinho, vou falar do historiador e daquele que fez história ao ser líder da corrente desenvolvimentista nacionalista no Brasil. Eu vou olhar pouco para aí para evitar de... É braba essa sua luz, hein? Isso aí é para gente que é ator, está acostumado com essas coisas. Senão não aparece no vídeo, querido. É escuro. Então tá bem. Se quiser eu apago, mas aí vai ficar escuro.
Não, tudo bem. É porque você podia talvez colocar um pouquinho mais Para cima, assim? atrás, porque mais para trás, porque está muito forte. Eu mesmo, mexo tá? aqui na configuração da câmera, eu tento dar um jeitinho aqui. Tá, obrigado. Inclusive eu fiz uma cirurgiazinha de olho, então eu estou com um pouquinho de... Ok. Então, Celso Furtado fazendo história, sendo historiador e sendo líder de uma corrente de pensamento no Brasil, que é o pensamento desenvolvimentista de orientação nacionalista, progressista. Tá? Bom, Furtado escreveu mais de 30 livros, em 32, se não me engano, e em todos eles tem um conteúdo de história. Ele mesmo quando escrevia sobre a conjuntura, ele estava pensando a transformação. Né? E eu vou, então, começar com a formação econômica do Brasil, que, nesse livro, eu chamo de obra-prima do estruturalismo brasileiro, e depois eu vou falar sobre Celso Furtado como um líder dessa corrente desenvolvimentista do campo progressista. Ok. Agora, para falar do historiador Furtado, aquele que fez o livro mais lido brasileiro em ciências sociais, é o Formação Econômica do Brasil. Quem aqui não leu o livro do Celso Furtado, não precisa levantar o dedo, porque é uma vergonha vocês não terem lido. Viu? Então, se alguém não leu, tá? Vocês são os mestres aí, tem que ler, porque isso é uma obrigação. Né? Ninguém pode sair de uma escola de direito, porque o direito só tem uma dimensão que é técnica, tem outra dimensão que eles gostam, que é a dimensão de ciências sociais. Né? Ninguém pode passar pela dimensão de ciência social do direito sem ter passado, no Brasil, sem ter passado por livro de Celso Furtado. Você está de acordo com isso, né? Então, o Formação Econômica do Brasil é um ensaio estruturalista. É um ensaio estruturalista. Cepalino. E eu, então, preciso começar explicando para vocês qual é o conteúdo analítico. Eu sei que vocês não são do direito, mas não faz mal. Não são da economia, mas não faz mal, que vocês viram que não vai ter problema aqui. Se tiver, vocês me interrompam. Pode me interromper à vontade, para eu esclarecer. Bom, isso aqui é o fundador intelectual da CEPAL, que é o Raul Prebes, esse senhor que está na cabeceira da mesa. E onde está o Celso Furtado aí? Esse segundo. Naquela época ele tinha 30 anos. E o Prebes devia ter uns 50. Foi no começo dos anos 1950, lá em Santiago do Chile. As hoje senhoras diziam que ele era um gato. Não sei se é verdade, mas... Bom, a teoria estruturalista inaugural é o seguinte: você extrair o suco teórico, né? É essencialmente uma teorização sobre as economias da periferia do mundo, chamada América Latina, formulada em contraste com as economias centrais. O que é este território aqui, a América Latina? É um território que, contrastado com a França, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, tem baixa diversidade produtiva, com uma complementaridade entre setores e uma integração vertical nas cadeias produtivas muito reduzida. É uma região especializada na produção de bens primários, enfim, agropecuária, mineração, etc. É uma região, isso é diferente da França, né? Diferente da Europa. É uma região com uma forte heterogeneidade produtiva e com oferta ilimitada de mão de obra, com renda próxima à subsistência. Isso está claro? Aliás, isso não é muito diferente de hoje, não, viu?
hoje ainda prevalecem. O Celso Furtado morreu dizendo que a gente ainda era subdesenvolvido, nesses sentidos aqui. Tinha avançado, com 60 anos de progresso em vários sentidos, mas nesses sentidos aqui, você pode dizer assim, inadequada diversidade produtiva hoje. É inadequada, porque a gente não produz chips. Né? Produz chip batata frita, mas não chip né, que usa aqui. E, além do mais, é uma região com estrutura institucional pouco vocacionada para o investimento em progresso técnico. E a análise entre centro e periferia é uma análise entre os países que têm essas condições e os países centrais. É isso. Toda a teorização da CEPOL está baseada nessa caracterização, que, aliás, quem primeiro fez, não fui eu, foi o Otávio Rodrigues, o economista uruguaio, que, a pedido do Prébio, escreveu sobre isso. Aliás, um querido amigo. As implicações disso é que a industrialização é a forma de superar a pobreza e reverter a distância com relação ao centro, mas ela é muito problemática. Quer dizer, o Celso Furtado escrevendo, aliás, Prebes, e Furtado ao lado do Prebes, redigindo sobre quão problemática era industrializar nessas condições da periferia e do subdesenvolvimento. Justificando o quê? Justificando a intervenção do Estado. O mercado só não daria conta. A baixa diversidade produtiva, o fato de não ter produção industrial, ter serviços modernos escassos, etc., significa que você tem que investir simultaneamente em muitos setores. O processo ele é exigente em matéria de divisas, em matéria de poupança. A especialização em bens primários significa o quê? Que você não tem dólar para comprar o que você precisa. Aliás, naquela época você tinha uma escassez de dólares, só os Estados Unidos tinham algum excedente para exportar, a Europa estava com incapacidade de exportação, etc. Você, então, essa situação era agravada pelo fato de que você é especializado em bens primários. Você ser heterogêneo, o que significa ser produtivamente heterogêneo? É você ter uma fábricas modernas de automóveis ali no ABC e o pessoal, né, trabalhando o baixo nível de produtividade aqui na rua. Flanelinha, camelô, estão lá no trabalho deles, de sobrevivência. Essa existência de coisas muito modernas, com alta produtividade, e uma vasta população trabalhando com baixíssima produtividade, é uma característica do subdesenvolvimento latino-americano. Era há 60 anos atrás e continua sendo. E o atraso adicional significa que você desperdiça parte do excedente, né? A tua produtividade média é baixa, o excedente é pequeno, e você desperdiça porque você tem um empresariado pouco vocacionado para o progresso técnico, latifundiários que aplicam dinheiro ali nos jardins, comprando casas modernas, na Avenida Vieira Soto, no Rio, mas não aplicam, não fazem investimento produtivo. E o Estado não é vocacionado para esse, é o Estado da velha produção agroexportadora. Vocês vão ver que isso tem muito a ver com a obra-prima do Furtado, muito a ver. Tá? Estou só preparando o terreno para chegar lá. Bom, então, essa formulação, ela queria dizer que você tinha condições muito específicas de crescer, de se desenvolver, muito diferente daquelas que prevaleceram nos países desenvolvidos. E tem uma série de formulações analíticas que são derivadas dessa caracterização. Você tem baixo dinamismo da demanda mundial para os nossos produtos, não é o caso agora com a China, né? E alto dinamismo da demanda nossa por produtos industriais. Olha, se o pessoal não demanda nosso café, cacau e açúcar, e nós estamos precisando desesperadamente comprar equipamento, né, porque a gente não produz nada aqui dentro, então tem uma simetria aí. Além do mais, você tem os termos de troca que vão, não é como agora, que melhoraram muito com a China, mas naquela época você tinha uma sistemática piora de termos de intercâmbio, que já vinha de 80 anos, isso te dava menos divisas ainda para importar. Então, a tendência é desequilíbrio estrutural do balanço de pagamentos.
Você não tem, volta e meia você está com asfixia de capacidade para importar. Conceição fez toda uma análise sobre isso, com base no prévio, sobre importações. Aí você tem várias outras derivações, eu vou passar por cima disso. Inflação causada por fatores estruturais, problemática do desemprego, teorias da dependência, tudo isso se segue. E vem as formulações de política. Como a industrialização espontânea, porque a industrialização que estava ocorrendo nos anos 50 era espontânea. O Estado não estava ali governando o mercado. E a proposta da CEPAL, o Getúlio Vargas tinha a mesma proposta, era que, e Juscelino acompanhou, e Furtado difundiu, era que você governasse aquele processo histórico, de maneira a se contrapor às tendências perversas e fortalecer as tendências favoráveis, né? Se contrapor os pontos de estrangulamento e dar oxigênio àquelas tendências favoráveis. Que, aliás, é o que os governos têm que fazer. Né? Tem que olhar a história, o que está acontecendo, deixa eu pegar aqui aquelas coisas que são vocacionais e ir em frente. É isso? Você me corrige aqui, viu, Alessandro, se eu estiver errado. Bom. Vieram teses também sobre integração regional, sobre a criação da UNCTAD, também saiu daí. Bom, vamos chegar então, isso foi só para preparar o terreno para chegar na formação econômica do Brasil, que é um olhar estruturalista sobre o Brasil. O Celso Furtado, no começo do livro, diz assim, eu estou fazendo um ensaio. E o pessoal cobrava, você não viu que em 1832, não sei o que coisa... Tá bom, não vi. O senhor não foi lá nos porões do IBGE para verificar? Não fui. Eu estou fazendo aqui, o que eu fiz foi um ensaio de história, uma interpretação da história brasileira, dos grandes movimentos. E os historiadores identificam, de fato, um ou outro erro de interpretação da história por falta de aprofundamento. Isso é conhecido. Só que essa visão de movimento da história, entendendo que nos anos 50 o que você tinha herdado da história era baixa diversidade produtiva, veio da história, e heterogeneidade produtiva, alguns setores com alta tecnologia, para a época, mesmo engenho de açúcar tinha a tecnologia moderna da época, e todo um enorme setor de subsistência convivendo. Essas duas coisas, e mais um Estado relativamente atrasado, era o que ele queria resgatar da história brasileira para dizer assim, olha só como a nossa formação é complicada, é problemática. É isso que ele está legitimando, tá certo, a intervenção olhando a história. É um grande barato, é um ensaio para isso. Bom, pelo menos ele, quando leu, se ele escreveu ele leu o que eu escrevi, então se ele escreveu isso aí é porque ele concordou, né? Bom, então, quais são as contribuições do Furtado ao estruturalismo? A primeira é a inclusão da dimensão histórica, a abordagem estruturalista. É o uso do estruturalismo para olhar a história do ponto de vista do longo prazo, da formação latino-americana, que ele tem no outro livro chamado Desenvolvimento Latino-Americano. Essa é a primeira contribuição e, com isso, também todo um avanço no método que nós usamos lá na nossa escola. Eu sou professor da UFRJ, né? Instituto de Economia, o pessoal de Campinas usa, e isso está bastante disseminado em várias escolas heterodoxas no Brasil, que é o método histórico estrutural. Tem duas outras contribuições ao estruturalismo do Furtado. Vocês lembram? Eu comecei dizendo que era o estruturalismo do Preves, né? A análise estruturalista. Furtado estava convivendo e trouxe 3 contribuições dele ao estruturalismo. Essa visão de longo prazo e mais 2 que eu vou usar um pouco mais adiante, quando for ver o Furtado líder do pensamento desenvolvimentista nacionalista no Brasil.
que são a análise de uma tendência, persistência do subemprego a longo prazo, esse que nós estamos mencionando agora, que está aqui esse subemprego enorme, toda essa informalidade que a gente vê nas ruas de São Paulo e de todo o Brasil, com todas as melhorias que, de fato, houve nos últimos anos. Não estou fazendo aqui campanha eleitoral, não, viu? E a segunda é uma integração profundamente estruturalista entre, de um lado, crescimento e, de outro, distribuição de renda. É uma terceira contribuição do Furtado ao pensamento estruturalista. O Otávio Rodrigues diz também tem toda uma análise de cultura, que seria uma quarta contribuição. Ok. E com isso, quer dizer, com essa análise, que eu já vou chegar nela, o Furtado, com a formação econômica do Brasil, esse livro é um marco na formulação histórico-estrutural. Ele integra o fazer história dele, né, todo o método indutivo, com a base teórica estruturalista. Ele vai analisando, então, as estruturas subdesenvolvidas, no caso brasileiro, como referência teórica para o exame das tendências históricas. Isso daí é coisa bonita do ponto de vista metodológico, porque você vai podendo tomar em conta os agentes, o comportamento deles e as mudanças nos comportamentos. Você adequa a isso, então você está o tempo todo adequando a sua história à realidade do momento. Mas vamos aqui, então, ao que interessa. A formação econômica do Brasil é uma nova descoberta do Brasil. Quando aquele livro apareceu em 59, foi assim, já deve ter sido dito hoje de manhã aqui, ao longo do dia, vai ser dito amanhã também. Foi assim uma descoberta. Todo mundo parava para estudar o livro do Celso Furtado. Estudava o Capital e ia estudar o livro do Celso Furtado. Era grupos de estudo para estudar o livro do Celso Furtado. Foi uma descoberta. Aliás, para dizer a verdade, teve um grande descobridor anterior, que foi o Caio Prado Júnior. E, evidentemente, o Celso Furtado bebe nessa fonte também. Com todo o sentido da colonização, né, do Caio Prado. Mas aqui Furtado está fazendo uma coisa talvez muito mais aterrissada naquele momento. Ele vai fazer a legitimação empírica das teses estruturalistas e das políticas desenvolvimentistas para a análise do desenvolvimento brasileiro. Acho que vai ficar claro agora. Ih, começou esse negócio. Bom, vamos começar. De vez em quando o computador fica meio doido e canta, né? Vamos falar aqui dos ciclos. O ciclo do açúcar, da cana-de-açúcar, do ouro, do café e da indústria. Para ver como é que ele analisa esses ciclos, para dizer assim, olha só como é problemático isso que nós formamos em 450 anos. Ele começa lá com o ciclo do açúcar. O Furtado é keynesiano pela negativa. Assim, olha só como não há uma demanda interna que exerça um efeito multiplicador de renda e emprego para expandir a produção, porque não há uma oferta diversificada. Então, ele diz que no ciclo do açúcar, eu estou aqui bem sintetizando, né? No ciclo do açúcar, você não tem um mercado interno capaz de gerar uma economia diversificada que se autopropulsione. Ele usa a teoria keynesiana negativa e ele, o tempo todo, contrasta com a economia norte-americana. No caso da nossa economia açucareira, baseada em trabalho escravo, ele dizia que não havia nenhuma possibilidade de que o crescimento econômico com base no impulso externo originasse um processo de desenvolvimento de autopropulsão. Ele está preparando lá o terreno dele. Isso aqui, o ciclo do açúcar não gerou uma economia diversificada. E mais, gerou uma economia heterogênea. Uma economia dual,
modernidade da produção canavieira e o atraso em toda a produção pecuária. Um atraso que vai se perpetuar. O Nordeste, de 1959, quando ele publicou isso, era esse Nordeste, tá certo? Que perpetuou, aprofundou a heterogeneidade montada lá atrás no ciclo do café, da camisola. É genial o troço, né? Ele diz assim, a lógica do comportamento histórico na economia exportadora canavieira escravista, nas fases de retração, é distinta da que se verifica nas economias do trabalho assalariado. Isso aí não foi ele que falou, foi eu que resumi dele. Aqui não há custos variáveis, só custos fixos, então não ocorre desemprego em massa. Tampouco quedas abruptas de produção. A modernidade se atrofia lentamente. Não tem uma grande crise com grande desemprego, porque o trabalho escravo continua ali. Então, você tem uma atividade pecuária que vai aumentando vegetativamente, com absorção de novas terras, de mão de obra livre, com escassa economia monetária, e esse é o Nordeste que se formou. Que estava logo depois ele vai criar a Sudene, né? Aliás, nesse ano que ele publicou o Celso Furtado, o Formação Econômica do Brasil, ele cria a Sudene. Tinha acabado de voltar de Cambridge, foi lá para o BNDES, ó, só toca o BNDES. Vocês viram o filme, né? Como é que chama o filme? Oi? O Longo Amanhecer. Ele diz isso lá. Tinha acabado de publicar. O livro Formação Econômica do Brasil é resultado de várias obras anteriores. Ele faz um trabalho de doutorado na Sorbonne sobre economia colonial. Depois ele tem um livro sobre história de 54, um livro que chama-se Economia Dependente, em 56, também sobre história. Ele junta isso e melhora bastante nesse livro de 59. Quando termina isso, vem para o BNDES para criar a Sudene. Mas ele aqui, ele já está... Quer dizer, aquele ciclo de 300 anos atrás gerou essa economia nordestina um pouco diversificada, um subemprego gigantesco, uma mão de obra explorada. Ele vai para a história para arrancar isso. Então, as consequências são, aí ele dizendo, né, tudo indica que no longo período que se estende do último quartel do século XVII aos começos do século XIX, a economia nordestina sofreu um lento processo de atrofiamento, no sentido de que a renda real per capita de sua população declinou secularmente. A expansão da economia nordestina durante esse longo período consistiu, em última instância, num processo de involução econômica. O setor de alta produtividade ia perdendo importância relativa e a produtividade do setor pecuário declinava à medida que esse crescia. A economia do Nordeste, com efeito, resistiu mais de 3 séculos a prolongadas depressões, logrando recuperar-se sempre que o permitiam as condições do mercado externo, sem sofrer nenhuma modificação estrutural significativa. Está dizendo nos anos 50, ó, nós estamos industrializando nesse país aqui. Bom, aí então ele vai para o segundo ciclo, que é o do ouro. No caso do ciclo do ouro, tal como o do canavieiro, e apesar de uma renda monetária superior que tinha no caso do ciclo do ouro, você tampouco criou um mercado interno capaz de gerar um desenvolvimento autoproporcionado, com produção diversificada, como, aliás, já estava sendo. O tempo todo ele está contrastando com a economia de ocupação norte-americana. Lá, sim, você criou um mercado interno maior, com uma produção livre de pequena propriedade, que diversificou pela indústria, enfim. E aqui não. E também, quando você tem a crise do ouro, você evoluiu rapidamente a uma vasta economia de subsistência. Vocês conseguem enxergar? Então, leiam para mim.
Nesse caso, como no da economia pecuária do Nordeste, a expansão demográfica se prolongará no processo de atrofiamento da economia monetária. É esse o Brasil que ele está examinando. Tem que dar um jeito, né? Aproveitar que a industrialização está querendo acontecer, está acontecendo, tem que saber aproveitar esse momento para fazer um sentido da obra. Né? Aí vem o ciclo do café. No ciclo do café, você tem 4 capítulos onde ele se dedica a falar do problema da mão de obra e a explicar por que a opção acabou sendo a imigração da força de trabalho da Europa e não o uso do escravo liberto ou da população rural previamente dispersa na economia subsistência. Ou seja, o pessoal imigrou da Europa para fazer o café, né, para a lavoura do café, sem desfazer toda a estrutura subdesenvolvida prévia. Se justapôs a ela, mantendo, preservando toda essa vasta estrutura subdesenvolvida anterior. Essa é a ideia toda, né, da obra. É um grande ensaio sobre história. Então, a dualidade se aprofunda, os imigrantes assalariados são a nova modernidade, enquanto que a economia de subsistência vai se ampliando vegetativamente. Tá claro, não precisa ser estudante de economia para, né, isso que é tão óbvio, é tão cristalino o trabalho, nesse sentido. Então, ele termina com os capítulos sobre a questão da mão de obra, dizendo é assim que está configurada, assim que se configurou o subdesenvolvimento do Brasil. A história econômica do Brasil é a história da configuração, em 450 anos, de um subdesenvolvimento. E ele, no longo amanhecer, vai dizer, olha, o subdesenvolvimento ainda está aí, né? Ele vai atribuir isso a um plano político. Então, depois ele vai discorrendo sobre o trabalho assalariado, diz que é o fato de maior relevância, porque esse trabalho assalariado vai ser o núcleo formador de um mercado interno mais diversificado. Aí fala tem vários elementos analíticos que são interessantes, eu vou saltar isso, porque toda a questão de socialização de perdas, esquema de valorização de café, não é o meu ponto central aqui. E aí ele vai para a industrialização. Ele vai a partir da questão de que os excedentes do café queima, destruição, foi importante para criar uma renda que vai inaugurar o processo de recuperação latino-americano, no caso brasileiro, né? E que vai provocar um deslocamento do centro dinâmico do café à indústria. Agora, essa industrialização, ela é altamente problemática. Por quê? Porque ela é feita em cima de uma estrutura pouco diversificada e estruturalmente heterogênea, tecnologicamente heterogênea. Aí tem todos os problemas de tendência dessa estrutura. Essa industrialização, ela se dá com problemas de balanço de pagamento que são recorrentes. O Estado tem que gerir as divisas desse país, escolher o que importar, intervir no mercado de divisas para poder fazer a seleção de para poder dar sequência à industrialização, porque não dá para importar ioiô e perfume francês. Tem que importar máquina, equipamento, essas coisas. Que aqui falta divisa, não tem que ficar brincando com divisa. Né? E também da inflação. Se a inflação for pequena, por favor, não mexa nos investimentos, não faça contenção fiscal na hora que você está aplicando dinheiro para fazer estrada, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Alguma inflação, uma tensão inflacionária sempre existe. Então, uma enorme briga entre essa corrente de pensamento e o FMI e tudo mais. Ok. De novo? Esse é o resumo. Então, esse foi um livro que teve enorme impacto. O cara dizer essas coisas, recorrer a 450 anos de história, dizer, olha, isso aqui é o subdesenvolvimento. Nós temos que industrializar isso aqui. Não é uma coisa tão simples como foi a industrialização, ou é atualmente a
sequência da industrialização europeia. Então, isso aqui é outro país, é uma outra realidade. Isso teve um impacto enorme. E o Juan Noyola Vázquez, que foi o camarada que concebeu a interpretação estruturalista da inflação, depois veio o Sunkel, disse isso aí. Vocês, por favor, leiam. Aliás, ele disse isso aqui na versão ainda de 1956 do livro do Furtado. Tudo bem? Eu sei que, como esses professores aqui fazem vocês lerem 2 livros por semana, vocês já sabem leitura dinâmica, né? Vocês têm que rir quando eu faço uma piada. Isso, obrigado. Me animar. Então, foi, além de ser o livro mais lido, né, o impacto sempre foi enorme, foi consagrador do enfoque histórico-estrutural brasileiro do tratamento do desenvolvimento econômico do país. E o livro que consagrou a ideia de que o conhecimento da história é central para a formulação da ação transformadora hoje. Né? É um grande barato, isso que você tira do livro, quando você, né, é isso. Eu tenho que conhecer a minha história, a minha formação para poder atuar. Porque ele era um economista engajado, né? Tinha seu rigor analítico, mas era engajado na transformação. Um pensador da transformação. Então, isso foi um momento, efetivamente, de refinamento intelectual da corrente desenvolvimentista nacionalista, o que me leva, então, à segunda parte da exposição. Tem que terminar às 8, né? Por volta de 8, né? Tá. Então, ele foi o líder dessa corrente desenvolvimentista de orientação nacionalista. A gente pode dividir o pensamento dos últimos 80 e poucos anos na era desenvolvimentista, com 2 ciclos. Um ciclo que vai até 64, o segundo ciclo o ciclo da ditadura, que era desenvolvimentista também, a ditadura era desenvolvimentista. Desenvolvimentista conservadora, Celso Furtado era desenvolvimentista progressista, preocupações sociais e tal. Depois vem uma coisa que eu chamo de área da instabilidade macroeconômica inibidora do pensamento desenvolvimentista. Então, o Celso Furtado também vai ter muita importância. E a pergunta, então, será que tem um novo desenvolvimentismo de 2004 para cá? Não vai dar tempo para falar nisso. Né? Então, esse impacto foi datado. Né? O primeiro ciclo ideológico de 30 a 64, esse livro aparece em 59, numa fase de, a gente pode dizer que o ciclo é formado por origens da ideologia desenvolvimentista, que vai até 45, um amadurecimento até meados dos anos 50, seu auge é do Juscelino, e é nesse auge do pensamento do primeiro ciclo que aparece o livro do Celso Furtado. Depois vem uma crise e vem, então, um segundo ciclo ideológico. E nesse primeiro ciclo ideológico, a gente tem 3 grandes correntes: a desenvolvimentista, com 3 vertentes, a corrente liberal da vocação agrária, né, da primazia das forças de mercado sobre o Estado, enfim, da importância de não ter intervenção estatal para não atrapalhar a eficiência do mercado. Do outro lado, o pensamento socialista, de ruptura com o capitalismo, e, entre os dois, o pensamento desenvolvimentista. Mas eu vou pular logo para a forma. Bom, o pensamento da corrente desenvolvimentista nacionalista e do Furtado em relação às demais correntes desenvolvimentistas é que, para essa corrente, você precisava subordinar a política monetária a uma política desenvolvimentista, você precisava ter o controle por agentes nacionais, ou precisa ter o controle,
subordinar ou harmonizar, né, o princípio da estabilidade de preços com o princípio da expansão, você fazer controle por agentes nacionais dos centros de decisão de poupança e investimento, tinha preocupações sociais que os desenvolvimentistas conservadores não tinham, e destacava a questão regional, que também os desenvolvimentistas conservadores não faziam, né? Então, depois de 64, a gente pode dizer que havia uma disputa ideológica que acabou sendo equilibrada, apesar da ditadura, entre duas correntes. A corrente oficialista, Roberto Campos, Simons, Delfim Neto, e a corrente crítica do Furtado, Conceição, Lessa, Castro, etc. E correntes, naquele momento, minoritárias, que era o pensamento socialista, que foi desbancado nos anos 60, né? Só foi para o exílio ou para, enfim, ou para a luta armada, para a clandestinidade, e o pensamento neoliberal que estava bastante secundarizado nesse momento. Agora, onde eu quero chegar, porque isso dá um tempinho também para vocês para a gente debater, é que o Furtado, nos anos 60, ele vai, primeiro, diagnosticar o seguinte: a industrialização, ela está acontecendo, mas, infelizmente, não está eliminando a heterogeneidade tecnológica e a dependência. O subdesenvolvimento nosso, ele é um processo de crescimento de estruturas heterogêneas que não desfazem essas estruturas heterogêneas, não eliminam o subemprego, não eliminam a informalidade. E ele morreu ainda triste porque, depois de tanto tempo, essa informalidade estava mantida, né? Boa parte da América Latina. Com menos pobreza, é verdade, do que havia nos anos 50, mas de qualquer maneira. Então, o modelo de desenvolvimento é perverso. E era preciso reorientar a política na direção de um modelo de crescimento com redistribuição de renda. Essa é a proposta que veio nos anos 60 e que vai prevalecer até os dias de hoje. Vai ter uma enorme influência no pensamento, inclusive no pensamento do Partido dos Trabalhadores, nos últimos 10, 12 anos, né, de governo. Está na campanha do Lula, já em 94, essa proposta, com todas as reverências ao velho Furtado, e na campanha de 2002 também está. Então, a análise do modelo brasileiro, voltando às contribuições, tá certo? É uma contribuição profundamente estruturalista. Primeiro, ele está olhando para a estrutura de emprego e diz: puxa vida, não é que tem uma indústria aí de gente sindicalizada, etc., tem uma vasta, um exército de reserva na subsistência, etc. E ele foi o primeiro intelectual latino-americano que eu conheça que disse que havia uma tendência à preservação do subemprego. Bastante pessimista, sabe? E depois ele pegou e disse: olha, tem uma maneira de sair disso. Porque essa estrutura produtiva montada aqui, era montada para satisfazer uma pequena elite consumidora. Ela emprega, inclusive, um operariado assim, sindicalizado mais, né, de ponta, que também participa desse mercado de alguma maneira, mas é uma estrutura produtiva para os bens de luxo e que emprega muito pouca mão de obra. E pior, como vai aumentando a densidade de capital por trabalhador, a tendência é preservar o subemprego, não empregar. Então, olha só que coisa genial que ele faz. É estruturalista isso. Ele pega a estrutura produtiva e pega a estrutura social, a estrutura de emprego, a estrutura de consumo, a estrutura, né, produtiva, tecnológica e essa outra. E, assim, como é que a gente casa essas duas coisas para dar um desenvolvimento integral? Ele integrou esses dois eixos da estrutura, a produtiva e a social, na análise dele. Ele disse: olha, é preciso redistribuir a renda
para dar um padrão de consumo mais homogêneo que seja demanda para a modernidade. Mas essa demanda para a modernidade é uma demanda mais intensiva, de produção mais intensiva em mão de obra, porque não produz automóvel, produz mais alimentos processados, mais têxteis, mais coisas que são intensivas em mão de obra. E olha, a gente sempre achou que isso, na verdade, quando a gente descobriu que o consumo de massa era um consumo de bens industriais da modernidade, a gente chegou à conclusão que era tão empregador de mão de obra quanto o consumo das elites, né? Produção para o consumo das elites. Eram as mesmas fábricas que faziam as coisas. Então, por que haveria de ser? Muito bem, o que acontece hoje? Acontece que tem um boom de emprego aí, né? Taxa de desemprego despencou, etc. Por quê? Porque, de fato, a redistribuição de renda fez com que a população consumisse bens, serviços muito intensivos em mão de obra. Isso aconteceu agora. Celso Furtado, se eu estivesse vivo, eu já disse isso. Só que ele estava pensando na indústria, não estava pensando em serviços. Mas isso que ele falou lá nos anos 60 está acontecendo. Redistribuir renda dá uma enorme demanda por serviços que são intensivos em mão de obra e, portanto, isso dá um ciclo virtuoso de emprego. É bacana isso, né? É o Celso Furtado presente hoje, né? A gente tem que reconhecer que esse negócio está aí acontecendo. Ele, quando fez essa análise da estrutura de emprego, distribuição de renda, de emprego de um lado e de estrutura produtiva de outro, ele chegou a uma conclusão equivocada, que ofuscou o brilhantismo disso. Ele chegou à conclusão que ia dar estagnação. Por rendimentos decrescentes de escala. Não dá para... Eu tenho muito pouca demanda para essa escala produtiva, eu vou ter muito capital ocioso. E isso vai dar uma lucratividade decrescente, essa economia tende a estagnar. E sobreveio, ele disse isso em 67, por aí, 68, e veio um 66 no desemprego, desenvolvimento e subdesenvolvimento na América Latina. E estava dizendo isso e veio um crescimento espetacular do milagre brasileiro. A concentração de renda, como disseram Conceição e José Serra, a linha de estagnação, estava promovendo, estava sendo funcional, infelizmente, esse modelo que está aí. É um milagre brasileiro perverso, né? Mas aí o Furtado se deu mal, porque o erro dele ofuscou o brilhantismo, que é o que mais importa nessa análise. Ele achava que, se não houvesse distribuição de renda, não ia crescer. E cresceu. Então a gente aprendeu naquele momento que é possível crescer concentrando a renda, mas a gente também recebeu a mensagem que era possível crescer desconcentrando a renda, que foi a proposta que, no imaginário coletivo da população, das forças políticas progressistas, qual era a mensagem dos anos... Aqui não tem ninguém, sou eu o único dos anos 70. A mensagem é nossa, a gente precisa recuperar a democracia para pressionar os governos no sentido da redistribuição de renda. E pressionar os governos para alterar esse modelo perverso que está aí. E aí tem uma historinha, e eu estou caminhando para o final, tem uma historinha, vou soltar isso aqui. Quer dizer, a pergunta, existe uma estratégia de transformação econômica e social que vise elevação de produtividade e aumento do bem-estar a longo prazo, é uma pergunta que a gente faz o tempo todo, muito furtadiana, né? E a historinha começa com o Furtado, lá atrás, também Conceição e Nibal Pinto, propondo crescimento com a discussão, passa pelo Conceição José Serra, né, com o milagre perverso, e vem as oposições da ditadura. A gente precisa conquistar a democracia para pressionar os governos desse país no sentido de alterar o modelo econômico para ter crescimento com redistribuição de renda. Aí vem alguns economistas que dizem, na verdade, se eu fizer isso, eu vou impulsionar
Toda vez que melhora a distribuição de renda, o pobre consome bens da modernidade, da indústria. Em 86, ele entrou no supermercado brasileiro, muitos pela primeira vez, comprando alimentos processados, bens industrializados, entrou nos magazines, né? Então, percebeu-se ali que, ao melhorar a distribuição de renda, você não precisa alterar a estrutura produtiva. Você pode adequar, mas você não joga fora a estrutura produtiva que você já tinha montado. E o Antônio Barros de Castro, genialmente, infelizmente falecido muito cedo, ainda estava em plena efervescência intelectual, um grande amigo meu, ele disse isso em 89, olha, tem aqui um círculo virtuoso potencial entre crescimento e salários com base na ampliação da estrutura produtiva já existente. Se aumentar salário e distribuir renda, é essa estrutura que está aí, vai se beneficiar e vai ampliar. E vai se diversificar. Não precisa concentrar renda, pode desconcentrar que também dá certo. Né? E aí, então, o Partido dos Trabalhadores trouxe isso para a campanha de 2002 e efetivamente realizou, pelo menos pelo lado da demanda, pelo lado da oferta industrial é mais complicada essa história, mas realizou a expansão, o crescimento com a redistribuição de renda pelo mercado de consumo de massa. A inspiração dessa proposição é a Celso Furtado. É por isso que eu digo que ele fez história ao ser o líder, tá certo, do pensamento progressista da corrente desenvolvimentista brasileira. Então, quando vocês me convidaram para falar do Furtado historiador, eu quis colocar o Furtado historiador, fazendo história, escrevendo sobre história, e o Furtado que fez história ao ser líder de uma coisa tão cara, né, à tradição, enfim, a tradição democrática e progressista brasileira, que foi esse pensamento dele a respeito de crescimento e distribuição de renda. Eu acho que é isso. Bom, gente, a gente tem algum limite de tempo aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta, dá tempo de fazer antes de a gente encerrar. Alguém teria uma pergunta para fazer para o professor Ricardo Belchovski? Enquanto eles vão pensando, eu posso me arriscar? Eu queria discutir justamente essa questão, digamos, mais polêmica, que é a forma recente do desenvolvimento econômico no Brasil. Uhum. Se por um lado, acho que a questão interessante é, se por um lado é inegável que a queda na taxa de desemprego que a gente observou nos últimos 10 anos tem a ver com um aumento muito grande da produção do setor de serviços, que é intensivo em mão de obra, uhum. Isso se gera um ciclo virtuoso, como você disse. Por outro lado, isso leva a uma diminuição da produtividade agregada média da economia brasileira, né? Porque ao mesmo tempo em que você tem uma expansão muito grande do setor de serviços, que em sua maioria ainda é de baixa produtividade, você tem uma redução, ou pelo menos uma desaceleração do crescimento no setor industrial por vários motivos, pelo fator cambial, pela mudança de termos de troca, pelo que seja. Será que esse não é, digamos, o grande potencial obstáculo à continuidade desse ciclo de desenvolvimento recente? Como Furtado responderia a esse desafio? Sei lá como é que ele responderia. Eu vou te dizer como que eu acho que ele responderia, mas eu estou projetando, né? Olha, o problema do aumento de produtividade, quer dizer, se a demanda da população, de acordo com o seu poder aquisitivo, aumenta apenas um pouco a produtividade, porque você pega uma população que
está desocupada, emprega em serviços que não requerem muito capital, o que acontece? Você tem uma produtividade média na economia. Esse pessoal que está lá embaixo, ele é empregado em setores que continuam abaixo da média. Então, ele suspende muito pouco a média de produtividade. Mas eles estão empregados. Eles não estão desempregados. E eles foram empregados com um carrocinha de pipoca, ou uma motoca para levar o pessoal para cima na favela, tem muito isso, né? Enfim, eles foram empregados em restaurantes que servem a população pobre, então isso não é muito denso em capital, então a produtividade deles é baixa. É mais baixa do que a média. Mas quem te falou que a produtividade média da economia estava ajudando a eles? Então tem um problema, falar que baixamente a produtividade é virtuoso, mas tem um lado virtuoso nesse emprego em massa que elevou a produtividade de muita gente, embora abaixo da média. Primeiro. Segundo, tem uma coisa que causa a menor expansão da produtividade, que essa sim é nada virtuosa, que é a questão da indústria. Ricardo Ruiz, se eu estiver errado, você me corrige aqui. A indústria brasileira, essa é a análise que eu tenho feito, né, tenho estudado isso, a indústria brasileira ela está na indústria dos anos 70, essencialmente, e ela teve 2 ciclos de modernização, um nos anos 90 e um agora. Ela investiu muito para se modernizar. Ela não se arrisca, ela não investe. Tem algumas exceções, né, automobilística, tem algumas exceções, celulose, alimentos, mas ela não se arrisca, ela não expande. E ela está modernizando plantas antigas. É como você pegar o seu carro e vai mantendo o carro, cada vez rende menos esse investimento no carro antigo. Então, a indústria brasileira, ela investe em modernização em cima de plantas antigas e não consegue extrair muita produtividade disso. Isso aí eu não tenho como provar. É uma hipótese de trabalho. Aliás, nem é para mim, é para engenheiros, né? Mas então tem um lado da produção brasileira, com 20%, agora 15%, que está travado, que é justamente o lado que daria autonomia de longo prazo para crescer, porque gera divisas, tanto ao importar menos como a exportar mais que a indústria. Isso é realmente um problema, aí sim, é nada virtuoso. Eu acho que é uma conjugação dessas duas coisas que está provocando um crescimento de produtividade abaixo do que era esperado, dado o crescimento da economia. Não estou falando dos últimos anos, que é uma coisa mais complicada, mas de 2004 a 2008, a economia cresceu, 2010 a economia cresceu 4,4% ao ano contra 2% dos 20 anos anteriores. Era para ter expandido a produtividade mais fortemente, mas não o fez porque foi, na parte industrial, cresceu pouco e o investimento não foi em safras novas tecnológicas. Você não faz, quando você ter aumento de produtividade, você tem que ter plantas novas, né? Você consegue extrair cada vez menos produtividade de plantas antigas. Isso não foi feito. Agora, a outra parte é boa. Tem um lado aí da história que é bom. Você sabe que eu tinha um amigo meu, Galvão, ontem, aliás, ele me disse uma coisa que eu não sabia, que se você pega os municípios brasileiros, os municípios que mais cresceram a produtividade do trabalho foram justamente aqueles de menor produtividade. Claro, quer dizer, entendeu? São municípios de baixa produtividade que crescem a produtividade, isso é fantástico para esses municípios. Né? E é claro que se isso acontece, a produtividade média não sobe, porque é o pessoal lá de baixo que sobe. Então a produtividade média está lá em cima, num negócio heterogêneo como brasileiro. Entendeu? Bom, te responderia dessa maneira. Eu acho que Furtado concordaria com essa análise. Deu nosso tempo. Bom, então queria agradecer muito as sábias palavras do professor Ricardo Bielchowski e a presença de todos vocês. E o nosso evento está encerrado pelo dia e volta amanhã de manhã, às 9 da manhã. Eu que agradeço muito, viu?